Hello guys, how are you? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje nós iremos falar sobre questões comentadas da banca FGV, ok? Então, vou tentar pegar aqui diversos assuntos, os mais variados assuntos que eu puder para a gente comentar aqui, ok? Então, vamos começar com discurso direto e indireto, reported speech. Tá? Então, primeiro, o que seria esse reported speech? O reported speech nada mais é do que você passar algo que alguém falou para você para frente. Então, por exemplo, o discurso direto é o seguinte: ela disse, abre aspas, eu não vou viajar com ele, fecha aspas. Ou seja, eu estou passando diretamente, exatamente as palavras que ela disse, sem alterar nada. Agora, se eu disser, ela me disse que não viajará comigo, ou seja, eu já estou utilizando o discurso indireto, porque eu estou passando o discurso que ela disse para frente, porém com as minhas palavras, e não com as palavras exatas que ela usou, ok? Então, vamos ver aqui, olha só. Leia a tirinha a seguir para responder a próxima questão. The tiger's words in the final frame are don't worry. In a reporting situation, one would say that tiger. Ou seja, olha só. As palavras do tigre no quadro final são não se preocupe, don't worry. Em uma situação de reportar, alguém diria que o tigre... Ou seja, o tigre disse, don't worry. Essas foram as palavras literais. Ele disse para a criança, né, para o menino, don't worry. Se alguém for contar o que aconteceu para outra pessoa, como que essa pessoa diria? Né, o que essa pessoa diria? Então, vamos lá. The tiger told the boy not to worry, said the boy not to worry, advised the boy not to worry, didn't worry, assured the boy to don't worry, answered the boy to don't worry. Ok? Então, essas aqui, essas três últimas, a gente já pode desclassificar, tá? Porque o reported speech, nesse caso, é como uma pessoa disse algo. Ela disse algo, ela disse uma frase. Então, a gente tem que usar o verbo tell or say. Mas, se você já faz parte do treinamento inglês para concursos, você já vai saber que, no caso de reported speech, tá? Nessa situação, o adequado seria told the boy not to worry. Por quê? Vamos lá. Qual que é a diferença de tell e say? Tell é contar. Literalmente, contar, mas não, literalmente não, perdão. Não é contar, por exemplo, 1, 2, 3, não. É você contar algo, tá? Então, e dizer algo. Então, told the boy not to worry. Então, ele disse, ele contou para alguém, tá? O say, dizer, é dizer, mas você não diz para alguém. Você simplesmente diz. Então, por exemplo, ele disse, não se preocupe. He said, don't worry. Ok. Porque ele não endereçou isso para alguém. Tá? Ele só disse. Foi uma frase que ele disse. He said. He said. Agora, quando ele contou algo para alguém, ele disse algo especificamente para alguém, aí nós temos que usar o tell. Então, the tiger told the boy not to worry. Então, o tigre disse ao garoto para não se preocupar, ok? Então, vamos descer mais aqui, ok? Para que a gente consiga ver mais aqui opções.
Isso, vamos pegar uma agora de orações condicionais. Conditional sentences. Olha que legal. Lá no treinamento, Inglês para Concursos, também tem uma super aula só com isso, ok? Então, vamos lá, hein? Vamos analisar. Olha só. Aqui, claramente, a gente já sabe o que tem que fazer, só de bater o olho, né? Tem que completar esses espaços aqui com as frases, com as palavras corretas. Então, vamos lá. If the teacher indeed wise, you into the house of his wisdom. I'd rather you to the threshold of your own mind. Ou seja, aqui é uma frase condicional. E aqui é tão importante que você tenha o conhecimento. Por quê? Porque aqui a questão não mencionou nem se é zero conditional, first conditional, second conditional, third conditional. Sim, existem essas 4, ok? Então, você que tem que dizer, você que tem que descobrir, ok? Então, vamos lá, olha só. Então, vamos lá. If the teacher, olha só, o conhecimento do conditional sentence. Todo mundo, quer dizer, né? Quem estuda o passado do verbo to be vai ver lá que quando o pronome, quando o sujeito for I, he, she or it, o correto é dizer was. I, he, she, it, was. Ok? Mas, essa conditional sentence, ela é uma exceção. Por quê? Ao invés de usar was, aqui é necessário usar were. Ok? Então, if the teacher were indeed wise, ou seja, se o professor fosse de fato sábio, ele não teria. Aí, qual que é esse ia, né? O que é esse ia? É would. Would. Então, he would bid. Aí não poderia ser, porque aí aqui teria que ser o were. Então, eu já elimino isso tudo aqui, ó. Só sobra a letra D e a letra E. Então, olha só. Vamos descobrir qual que é, ó. Would have bid or would not bid. Ele não teria. He would not bid. Ele não teria. Aí continua, tá correto. Porque toda frase condicional tem que ter o bid. Então, ele não teria ofertado ou proposto ou oferecido, convidado, mandado, ordenado. Ou seja, são várias palavras, né, que bid pode significar. Você dentro da casa da sabedoria dele. Dentro da casa da sabedoria dele. Mas, ao invés disso, levar você para a sua própria mente. Ou seja, é quase um poema, né? Quase um poema. Então, levar a você o limite da sua própria mente. Então, se o professor fosse de fato sábio, ele não teria levado você, ordenado você dentro da casa da sua própria sabedoria. Mas, ao invés disso, levar você ao limite da sua própria mente. Então, nesse caso, a resposta correta seria a letra D. If the teacher were indeed wise, he would not bid you into the house of his wisdom, but rather lead you to the threshold of your own mind. Alright. Então, vamos analisando mais aqui. Olha só.
Ah, não, agora eu achei uma questão aqui muito importante, ó. Ó. Conectores. Conectores. Ok? Então, vamos analisar essa questão aqui. Ok? Primeiro, o que são conectores? Conectores são aquelas, ou linking words, são as palavras de ligação. Se eu não me engano, tem até uma aula sobre isso, ok? Aqui. Então, vocês podem acessar, dar uma procurada aqui no canal, porque eu tenho praticamente certeza que tem um vídeo aqui só sobre isso. Então, são palavras que ligam uma frase a outra, uma ideia a outra. Pode ser de contraste, pode ser de adição, pode ser de razão, pode ser de causa, né? Então, vamos analisar, ok? A questão para ver, ok? O que seria isso? Essa questão, o que a questão está exigindo. Então, vamos lá. O conectivo em negrito no trecho retirado do texto. Because the culture of any community has many facets and manifestations. Pode ser substituído sem alteração, significado ou estrutura da frase por. Então, olha só. Vamos analisar onde que está este trecho. Olha só, é a primeira coisa. Primeira frase. É a primeira frase do texto, do parágrafo, né? Então, because the culture of any community has many facets and manifestations. Então, por causa da cultura, ou porque a cultura, né? Porque a cultura de qualquer comunidade tem muitas facetas e manifestações. Ok? Então, vamos analisar aqui as opções que nós temos. Então, although. Se você faz parte do treinamento inglês para concursos, essa daqui você tem que saber, hein? Tem uma super aula lá só sobre isso, além dos quizzes inteligentes sobre todos os assuntos para você praticar. Então, although, embora. Embora. Então, embora a cultura, olha só. Embora a cultura de qualquer comunidade tem muitas facetas e manifestações, seria praticamente impossível. Olha, geralmente não tem nada a ver although com because, mas nesse sentido aqui, eu acho que a gente deve guardar e analisar as outras antes de eliminar completamente o although, ok? Agora, as. As, apesar de ter, né, um significado parecido, né, com o porquê, ele pode ser usado como, tão, tanto, na mesma condição de, ok? Então, por exemplo, como a cultura de qualquer comunidade tem muito, sim, também daria certo, né? Agora, o próximo, in case. In case. Significado. Ou seja, in case. No caso de. No caso de. In case. Ok? Então, in case é muito no caso de. Quando alguém tá querendo tomar precauções com relação a algo no futuro. Então, in case. If, se. Se a cultura... isso daí eu acredito que não seja. Então, in case e if, eu acredito que não. Ok? Despite. Apesar de. Apesar da cultura de qualquer comunidade ter muitas facetas e manifestações, seria praticamente... Acredito também que não seja. Então, ficamos aqui entre although e as. Qual das duas será a correta? E aqui eu já marquei o as. Porque, como eu disse, um dos significados de as é como. Então, olha só. Como
a cultura de qualquer comunidade tem muitas facetas e manifestações, seria praticamente impossível lidar com todas elas na sala e preparar os alunos para... Alright? Então, vamos procurar mais uma questão aqui para o nosso vídeo, ok? FGV é uma banca muito popular. Aqui, o pessoal ama. O pessoal ama. Ok. Olha só, de novo, ó. De novo, as linking words aparecendo aqui numa questão, ó. However, in. Aí na frase. In true terms, however, assessment is the process of collecting and interpreting evidence. Então, nos termos verdadeiros, however. Então, agora olha só, gente. O que essa palavra de ligação, however, indica? Essa palavra, however, indica comparação, ilustração, condição, appendix ou contraste. Com certeza, contraste, ok? Então, se você quer aprender inglês para o seu concurso, tá? É muito importante que você entre no nosso treinamento completo. Lá você vai ter aulas sobre gramática, interpretação textual, vocabulário e tudo que você precisa, muitos quizzes inteligentes para você praticar, material direto ao ponto, tudo organizado, roteirizado, para que você consiga se dar muito bem na prova de inglês do seu concurso público, ok? Então, já clica no link que está aqui embaixo ou lá na bio do meu canal, para que você possa encontrar, ok? Então, por hoje é isso. Goodbye e até o próximo vídeo. See you next video. Bye bye.